E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui, tá? Deixa eu só, vou espalhar aqui as cartas. No comecinho é só pra ficar bonito, 30 segundos mesmo. Continuando aqui a nossa saga de Commander Budget. A gente já vai fazer o de R$50, voltando mais um de 200, mais ou menos. Na verdade foi menos de 200 aqui. Bem barato mesmo. R$135 mais ou menos. A Giza Ressuscitadora Gloriosa. Lembrando que algumas cartas aqui podem ter subido o preço, então eu não sei, tá? Mas eu paguei bem barato nele. Giza Ressuscitadora Gloriosa será a nossa comandante. Ela custa 4 de mana, 2 genéricas e 2 pretas. É uma criatura lendária, humano mago. 4/4. Se uma criatura que o oponente controla for morrer, em vez disso, exilia. No momento da sua manutenção, coloque todos os cards de criatura exilados com Giza Ressuscitadora Gloriosa no campo de batalha sob o seu controle. Eles ganham Decomposto. Uma criatura com Decomposto não pode bloquear. Quando ela ataca, sacrifique-a no final do combate. Então, é um deckzinho de Reanimator. O que a gente quer fazer? A gente quer destruir as criaturas dos nossos oponentes o máximo possível e utilizar, seja lutando ou com magias, e utilizar depois elas na nossa próxima fase para bater nos oponentes de novo. Elas vão ressuscitar do nosso lado do campo, a gente vai bater com elas, elas vão morrer porque elas têm decomposto, elas vão decompor e voltam para o cemitério deles. Então a ideia é a gente ficar utilizando a criatura dos outros. Joguei com esse deck aqui, foi ótimo, foi excelente, tive um resultado muito acima do que eu esperei, eu nunca tinha jogado com ele e a primeira vez que eu joguei foi muito bom. Então, vamos para os cards de monstro, que estão aqui atrás da Giza. Obeniclis Reignited, nesse jogo em específico ele foi a estrelinha, né, porque o jogador estava comprando mais cartas e então eu utilizei a ultimate dele, que é quando o jogador compra uma carta, ele perde 2 pontos de vida, então eu fiquei fazendo o cara perder pontos de vida até ele morrer. O mais um dele é você compra uma carta e perde 1 de vida, e o menos 3 dele é destruir uma criatura alvo, ou seja, a gente vai utilizar... No outro commander da Dina, a gente usou para comprar uma carta, né, e perder vida, porque tinha magias quando a gente comprava a carta, a gente entregava efeito. Aqui a gente está interessado também no menos 3, que é destruir a criatura alvo, e no menos 8 também. Então vamos pro próximo. É o Sheldred Whispering One. Esse é bem carinho, ele custa quase mais que o deck inteiro talvez, e não precisa pôr ele, mas se você pôr fica muito bom. Ele tem Swamp Walk, né? No começo da nossa Unkeep, a gente retorna a criatura alvo do nosso cemitério para o campo de batalha. E no começo da Unkeep de cada oponente, aquele jogador tem que sacrificar uma criatura. Então, mano, é muito, muito, muito bom, além de ser uma carta linda, maravilhosa. Tá. Executor impiedoso, quando ele entra no campo de batalha, cada jogador sacrifica uma criatura, cada inclui você, tá bom? Avatar of All, if there are 10 or more creature cards total no cemitério, esse card custa 6 a menos para ser conjurado, ele tem Fear, e quando você vira ele, a gente destrói a criatura alvo do cara e ela não pode ser regenerada. Ginete Homicida, ele pode ser uma mágica instantânea, né? A gente destrói a criatura ou planeswalker alvo e perde 2 pontos de vida, ou a gente pode usar ele, que tem vínculo com a vida também, como uma criatura normal. Isso aqui, ele... A gente pode ficar retornando ele do cemitério, então é interessante. Gatekeeper of Malakir, quando ele entra no campo de batalha, se a gente pagou o custo de Kicker, o jogador alvo tem que sacrificar uma criatura. O chupa-cabra aqui, quando ele entra no campo de batalha, a gente destrói uma criatura que o oponente controla. Tudo aqui é voltado para destruir criaturas, tá? Quanto mais criaturas a gente destruir forem banidas com a Giza no campo, né? Quanto mais criaturas a gente destruir com a Giza no campo, mais a gente vai se beneficiar do efeito dela. Aqui, ó, presença medonha, toda vez que um pântano entra no campo de batalha, lembrando, é um mono black, tá? Então, obviamente, né? Como a comandante é preta, então toda vez que um pântano entra no campo de batalha sob o nosso controle, a gente escolhe a gente compra um card e perde ponto de vida, ou causa 2 pontos de vida a qualquer alvo e ainda ganha 2 pontos de vida.
Saqueador do Saco de Carne. Quando ele entra no jogo, cada jogador sacrifica uma criatura. O Slam Reaper, quando ele entra no campo de criatura, cada jogador sacrifica uma criatura. O Carro Uluante, ele entra no campo, a gente destrói uma criatura alvo não preta e não artefato. O Morcego do Lamento Fúnebre, ele tem mutação, beleza, mas toda vez que uma criatura sofre mutação, destrói a criatura ou planeswalker alvo que o oponente não controla, por isso que é interessante ele. Mago do Abismo, no início da manutenção de cada jogador, destrua a criatura alvo que não seja artefato à escolha daquele jogador e que seja controlada por ele, ela não pode ser regenerada. Porteiro Abissal, se o Porteiro Abissal for colocado em algum cemitério vindo do jogo, cada jogador escolhe uma criatura que ele próprio controla e enterra. Enterra e mandar pro cemitério, né, mano? Umas cartas antigas, muito legal, né? As artes assim, ó. Ceifador de Almas. Toda vez que outra criatura que não seja uma ficha morre, a gente compra um card. Mano, isso aqui é brabo, velho. Empesteiro. Quando ele entra no campo de batalha, cada jogador sacrifica uma criatura ou um planeswalker. Cada jogador que não estiver apto descarta um card. Então, muito bom. E por último aqui, Caçador de grandes presas. Quando ele entra no campo de batalha, ele destrói a criatura alvo com poder igual ou superior a 4 e ela não pode ser regenerada. Ele tem loucura, ó. Se você descartar este card, descarte para o exílio. Quando fizer isso, conjure por seu custo de loucura ou coloque-o em seu cemitério. Também interessante, né? Os tutores, mesma coisa do outro. A gente está usando só um tutor diabólico. E se você quiser encaixar mais um, você usa o prêmio cobiçado também, que eu acho muito bom. São opções baratíssimas. Baratíssimas mesmo, principalmente por isso que o prêmio cobiçado deve ser centavos isso aqui. E o tutor diabólico, tá? Vamos aqui pro próximo, que pode ser os ramps aqui, mais ou menos, né? Acho que todos os ramps tá aqui. Tem bastante ramp de mana aqui nesse deck, se eu não me engano, tá? Anel Solar, Bubbling Muck, né? Toda vez que um jogador virar um terreno para gerar mana, a gente produz uma mana adicional. Ele produz uma mana adicional. O Sinete Arcano, adiciona uma mana da cor do jogador lá. Mano, eu esqueci o nome dessa carta, mas... Putz, mano, é bem da hora essa carta aqui. Eu esqueci o nome dela. Mas ela custa 1 de mana e ela te dá 3 de mana, tá? É isso aqui que ela faz, ela gera 3 de mana. É bem antiga essa carta, essa arte é japonesa, eu tenho a outra arte dela normal, mas eu esqueci o nome. A Esfera do Comandante, Paládio de Mir, Cervo Brunido, que a gente sacrifica ele, procura até 2 cards de terreno básico no Grimório e coloca no campo de batalha virado, depois embaralha. Simulacro Solene, um clássico, né? Até porque quando ele morre a gente... Quando ele entra no campo a gente coloca um terreno básico no campo, e quando ele morre a gente dá uma draw. Wafers Bubble... aqui a gente procura, né, um artefato, a gente procura por um card de terreno básico e coloca ele virado, né, e depois embaralha. Mas a gente tem que sacrificar isso aqui, tá? Então, mas vale a pena. Mirror de Chumbo, adiciona um para reserva de mana, um de mana preto, o Diamante de Carvão e Fellwar Stone, a gente adiciona ao nosso mana pool qualquer cor de mana que o oponente pode produzir, tá? Bem interessante e bem legal, tá? Vamos agora... O que é isso aqui? As draws. Vamos para as cartas de compra, né? Então aqui a gente tem a Pedra da Mente. Além dela gerar mana, a gente sacrifica ela e compra uma carta. Ela podia estar ali no ramp, inclusive, viu? Jack, o Lanterna. A gente sacrifica ele, exila uma carta do cemitério e dá uma draw. Ou a gente exila ele do nosso cemitério. Não, esse aqui a gente sacrifica, a gente exila do cemitério e adiciona uma mana, tá? Ele é bem legal. Forever Young, para colocar a carta do cemitério no topo do baralho e depois dar uma draw. Assinar com sangue, o jogador alvo compra 2 cards e perde 2 pontos de vida. Foot Bottom Fist, a gente coloca um número de criaturas no cemitério no topo do baralho e dá um draw. Mano, basicamente é o Forever Young, tá ligado? É a mesma coisa. Grid, ganância, né? A gente paga uma mana normal, paga 2 de vida e dá uma draw. Vilos da Rita, Ritos da Vila. Falei Ritos da Rita, né? Ou eu falei Vilos da Rita? Vilos da Rita? Não sei. Você falou Rita, isso eu ouvi. O que a Rita tem a ver, mano? Ritos da Vila, gente. Como um custo adicional, a gente sacrifica uma criatura e dá 2 draws. Altar Hip, porque ele tem o Benicles aqui, fica muito massa.
a gente, um custo adicional para conjurar essa magia é sacrificar uma criatura e dar 2 draw, beleza? Não tem problema a gente sacrificar criaturas porque elas vão voltar, tá? Seja as nossas ou as do oponente, uma hora elas vão voltar. Então vamos lá para uma das maiores categorias aqui, que são as cartas de remover criaturas, né? Então, estilhaçamento da alma, cada oponente sacrifica uma criatura ou Planeswalker com maior custo de mana convertida entre os das criaturas e dos Planeswalkers que ele controla, envenenar o cálice, destrua a criatura alvo, se essa mágica foi profetizada, use evidência 2, triunfo de Liliana, cada oponente sacrifica uma criatura ou oponente, e ela é muito boa por causa disso, né? Se você controla um Planeswalker, Liliana, cada oponente também descarta um card, então você pode tentar encaixar uma Liliana aqui nesse deck, fica massa. Escambo de sangue, cada jogador sacrifica 2 criaturas. Tragic Sleep, né? O cara cai na cova aqui, coitado. A criatura ganha -1/-1 até o final do turno, ele tem Morbid. A criatura alvo ganha -3/-3 até o final do turno. Em vez disso, se uma criatura morreu nesse turno. Então, uma criatura com certeza vai morrer, a gente vai dar um -3/-3. Então, muito bom. Infernal Grasp, isso aqui é muito boa e é linda essa carta aqui, tá ligado? Linda, maravilhosa. Destrói a criatura alvo e perco 2 de vida. Libação de fábrica. A gente pode escolher um. O oponente alvo sacrifica uma criatura ou o oponente alvo sacrifica um encantamento. Muito bom. Arrastar para o submundo. Ela custa X a menos para ser conjurada, sendo X a devoção para o preto, e a gente destrói uma criatura alvo. O ancião renascido é uma saga muito boa. Já começa com o oponente sacrificando uma criatura ou um Planeswalker. Depois cada oponente vai descartar uma carta. Depois a gente coloca o card de criatura ou de Planeswalker alvo do cemitério no campo de batalha sob o meu controle, né? Muito bom. Preço da fama. Custa 2 a menos. Se tiver alvo uma criatura lendária, a gente destrói o alvo. É muito bom mesmo. O preço da fama aqui é fantástico, tá? O cara tá com Planeswalker lá, já vai custar menos para destruir. Planeswalker não, criatura lendária. Uma criatura lendária, na verdade. Então, tipo, comandante, né? Comandante é uma criatura lendária. Demon's Disciple. Quando ele entra no campo de batalha, cada jogador sacrifica uma criatura ou um Planeswalker. Por que você tá aqui, cara? Você devia estar com os monstros, mas tudo bem. Eu já te ponho aqui, então. Vendetta! O nome da carta, ó. Vendetta! Destrói a criatura alvo que não seja preto e ela não pode ser regenerada. A gente perde vida igual a a resistência da criatura, né? Acho que é resistência. Heroes Downfall. Destroy a target creature ou Planeswalker. Muito boa, custa 3 só. Sede de grão vampírico. A gente pode reforçar ela. Destrua a criatura ou Planeswalker alvo com custo de mana convertido igual ou inferior a 2. Se a mágica for reforçada, em vez disso, destrói a criatura ou Planeswalker. Vale a pena reforçar, tá? Só pra avisar. Essa carta aqui tá em italiano. Peraí que eu vou lembrar qual que é aqui. Death Pits of Wrath. Então, toda vez que a criatura causa dano, a gente destrói ela e ela não pode ser regenerada. Victim of Night. Destrói a criatura que não seja vampiro, que não seja lobisomem, que não seja zumbi. Meio complicadinho, né? Se estiver jogando só contra deck preto, você tá lascado, mas beleza. Agra Mauling. Essas spell custam a menos. Se o oponente controla uma lente que não seja básica, né? A gente destrói a criatura alvo. Sudden Edict. A gente vai... Tem aqui Sleep Second, beleza, mas target player sacrifica uma criatura. Demover. Destrói qualquer criatura que não seja lendária. E Final da Eternidade. Final da Eternidade já vai entrar aqui nas remoções globais, eu acho, né? Não, enfim. Destrua até 3 criaturas alvo com resistência igual ou inferior a X. Se X for igual ou superior a 10, devolva todos os cards de criatura do seu cemitério para o campo de batalha. Então, essa carta é insana, é muito boa de usar e vale muito, muito, muito a pena colocar ela nesse deck, tá? Plague Wind, aqui as remoções globais, tá? Então vamos lá. Plague Wind destrói todas as criaturas que eu não controlo e elas não podem ser regeneradas. No Rastro de Garruk, destrói todas as criaturas que eu não controlo e todos os Planewalker que eu não controlo. Bruxaria, destrói até 6 criaturas alvo.
E as escrituras firexianas colocam um marcador +1/+1 até uma criatura alvo. Aquela criatura se torna um artefato além de seus outros tipos. Destrua todas as outras criaturas que não são artefatos, ou seja, a gente protege a criatura para depois destruir todas as outras. E depois exibe todos os cards dos cemitérios de todos os oponentes. Então isso aqui é... Putz, mano, a escritura firexiana é muito boa também, tá? Dá pra dar uma quebrada em geral com isso aqui, tá? Então vamos agora para as lands, rapidinho, vamos para as lands que não sejam básicas. Aqui a gente está usando 35 lands, 7 lands não básicas e... Oh, Jesus. Agora pegou, hein, velho? 35 menos 7, meu Deus, eu não acredito que eu tô com tanto assim. E 28 que não sejam básicas. 28 land normal e 7 land básica. Terras mortas de Fnir, a gente pode adicionar uma mana genérica, depois a gente pode virar pagar 1 de vida, adiciona uma mana preta, a gente pode sacrificar ele pagando esse custo aqui de 4, né? Coloque 2 marcadores -1/-1 na criatura que o oponente controla e ative essa habilidade somente nos momentos em que poderia conjurar um feitiço. Lodaçal Mortuário, quando ele entra no campo de batalha virado, e quando ele entra no campo de batalha a gente pode colocar um card de criatura alvo do seu cemitério no topo do Grimório, e a gente virando ele normal, a gente adiciona uma mana preta. Templo do Falso Deus adiciona 2 manas normais, 2 manas genéricas, quer dizer, Field of Ruin é muito bom também, adiciona uma mana genérica, a gente pode sacrificar ele e destrói a criatura que não é num basic land que o oponente controla. Cada jogador procura no Grimório dele por uma land básica, coloca no campo de batalha e depois embaralha, tá? Blighted Fan, então a gente adiciona uma mana normal para nosso mana pool, a gente pode sacrificar ele também e destruir uma criatura alvo. O Casebre da Bruxa, a gente adiciona uma mana preta. Casebre da Bruxa entra no campo de batalha virado, a menos que você controle 3 outros pântanos. Quando ele entra no campo de batalha desvirado, você pode colocar um card de criatura alvo do seu cemitério no topo do Grimório. Sanatório da Cordilheira de Geir, é muito massa essa carta, ela é linda, ela é maravilhosa, recomendo que vocês tenham, é bem barato também, se eu não me engano. Adiciona uma mana normal e depois a gente pode pagar 2 manas e uma mana, 2 manas genérica, e cada jogador compra um card e depois descarta um card. E aqui tá falando, todos são bem-vindos nesse sanatório aqui. Mano, essa carta é muito linda, assim, tá tipo entre as top 10, eu acho que das minhas cartas favoritas. Ela é muito linda mesmo. Deixa eu só ajeitar as cartas aqui, né? Vamos deixar a nossa comandante aqui em cima, bonitona, como sempre. Terrenos para baixo. E, como eu falei, 28 terrenos não básicos, todos terrenos pretos aqui. Claro que você não precisa usar tudo isso de land preta, você pode variar algumas outras lentes. Lembrando, isso aqui é uma opção de baixo custo, mas você pode usar outras coisas que você tem aqui em casa, na sua casa, né? Ou se você quer jogar com seus amigos definindo um custo, que é o que a gente faz aqui, um valor médio. Então, é bom também usar esse baralho. E fica aí essa sugestão para vocês. Espero que vocês se divirtam. E depois vai sair com certeza ali o vídeo de mais um Commander que é bem baratinho, e depois eu vou montar talvez eu faça live montando um Commander também de custo baixo aqui, pelo menos com as cartas que a gente tem ali na nossa coleção. E bom, é isso. Valeu, pessoal, obrigado, um abraço e até a próxima.